Que prazer sublime sentem os que seguem firmes em Jesus. O fiel é um bem-aventurado, porque anda sobre... A paz seja com todos os irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos dar continuidades em nossos estudos bíblicos, trazendo hoje o título Cuidados de Deus pela sua criação. O verso áureo está em Salmos 111, verso 2, onde diz: Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nela tomam prazer. Objetivo: mostrar a importância de obedecer os preceitos e as leis de Deus. A natureza se harmoniza com o propósito de Deus e cumpre prontamente as suas ordenanças. É impressionante a capacidade que a natureza tem de ensinar como as obras de Deus são perfeitas e maravilhosas. O que seria do mundo se a criação de Deus, que Deus fez, não cumprisse o seu propósito e a natureza não cumprisse o seu ciclo para bem de todos? Se as plantas que Deus criou não produzissem semente, ou se não florescessem e dessem frutos, o mundo seria um ardente deserto, inóspito e sem vida. As plantas que Deus criou não produziriam e toda a vida da terra não passaria da primeira geração. No entanto, Deus pensou em tudo para que o mundo seja um lugar perfeito, agradável e que nunca deixará de existir. Eclesiastes, capítulo 1, verso 4. Inúmeras vezes nos deparamos com textos bíblicos enaltecendo as obras de Deus. E às vezes nem nos damos conta de que tudo veio a existir por um propósito, uma finalidade, segundo as leis da própria natureza, estabelecida pelo poder de Deus. Como seria se Adão e Eva não obedecessem e negligenciassem a palavra do Criador, não deixando semente para suas próximas gerações? Pois a formação das famílias parte do propósito de Deus sobre a ordem dada a Adão e Eva, dizendo-lhe que povoassem a terra. De sorte que a própria vida humana foi subjugada a cumprir as suas leis, para o seu próprio bem. Porventura, não é a ordem para que o homem e a mulher se multiplicassem um mandamento de Deus? A expressão multiplicar-vos é uma ordem, visto que o verbo do modo imperativo dá-lhe o sentido de ordenança. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie. E assim foi. Gênesis capítulo 1, verso 24. É importante frisar que a palavra produzir no texto acima tem conotação de mandamento. Deus criou os luminares para governarem dias e noites, meses, anos e estações, e as ordenou por decreto. Salmo 104, verso 19. É notável como tudo se organiza e funciona sobre ordenanças de um poder que sustenta todas as coisas. A cada 7 dias a semana se repete, e um mês se completa a cada 4 fases da lua. Assim, a cada 3 meses a estação cumpre o seu ciclo, até completar o ano. O sábado é o sinal da aliança de Deus com a sua criação. Como seria possível distinguir o ciclo semanal se não tivéssemos um dia para separar uma semana da outra? Tudo ficaria muito confuso. Portanto,
Estes exemplos mostram que nada foi feito por acaso. E Deus tem um propósito para todas as coisas que o criou. Salmo 89, 37, 148, verso 6, Isaías 14, 27. Tem um decreto o peso de uma lei? Deus deu um decreto que a sua criação não ultrapassará. Salmo 148, verso 6. Isto ensina que decreto e lei são as mesmas coisas. Em outras palavras, um decreto é uma decisão ou determinação legal impetrado por alguém que tem o poder de decisão. No tocante ao plano de Deus, ele decretou que o seu filho, Jesus, fosse ungido rei sobre o monte Sião e pôs toda a terra sobre o seu governo para sempre. Salmo capítulo 2, versos 6 a 8. Portanto, sábio é todo aquele que obedece os decretos do Senhor. Salmo 112, verso 1. Não podemos lutar contra a natureza, porque ela é obra de Deus e está em evidência em todos os aspectos da sua vida. Agredindo-a alguém, cedo ou tarde ela cobrará um alto preço. Um exemplo disso é a destruição do mundo pelas águas do dilúvio. Era grande o pecado sobre a terra nos dias de Noé, de sorte que Deus destruiu o mundo, mas preservou a terra nos dias de Noé, a vida de homens e animais, para que repovoassem a terra. Senhor, tu preservas os homens e os animais. Salmo 36, verso 6. Preservará Deus a sua criação sobre a terra na volta de Jesus? Jesus é a pedra que Deus pôs por fundamento de Sião. Isaías 28, 16. Ele é o homem que o Pai ungiu e determinou para julgar o mundo. Atos 17, 31. Deus prometeu não mais destruir toda a vida da face da terra, como fez no dilúvio. Ele é fiel e cumpre suas promessas. Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Gênesis capítulo 8, verso 21. Salmo capítulo 104, verso 14. Que Deus nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.